Vamos então por esses decretos presidenciais, porque por mais que nós vejamos os discursos muitas vezes, não é sobre partido, não é sobre política, é sobre como é que a gente protege a nossa gente. Mas um decreto é feito por um integrante de partido, né? Às vezes é um ministro que exatamente não está num partido, mas faz parte de um governo que pertence a um movimento político. Como é que a gente distancia isso, professor? E de quem é a última palavra, né? Quem que é o moderador para olhar e pensar, não, isso aqui tá bom, isso aqui... Como é que a gente faz para aumentar a regulamentação sem ter que ficar judicializando tudo? Elisa, essa é uma pergunta muito importante. Eu gostaria de chamar a atenção e dar um passo atrás. O Brasil optou por iniciar o debate pelo Judiciário, pelo Supremo Tribunal Federal, e finalizá-lo no Executivo. E um tema tão central para as democracias, que constitui a forma como as pessoas se expressam e constituem e constroem a formação da opinião pública, ela deveria necessariamente começar ou finalizar no Congresso Nacional, que é onde a gente tem a legitimidade democrática, o voto popular. Então, eu não vejo tanto problema em ter começado no Supremo Tribunal Federal, mas ela não poderia ter terminado no Executivo. Ela teria que ter terminado no Congresso Nacional. O Congresso deveria ter editado uma lei, debatido a decisão do Supremo Tribunal Federal e aí criado um texto mais robusto, detalhado, até onde vai, até onde não vai. Então eu queria chamar a atenção para esse desenvolvimento, que é um novo regime, uma nova arquitetura institucional que é perigosa de se institucionalizar. Se todo o debate central na democracia brasileira, iniciar no Supremo Tribunal Federal e terminar no Executivo, a gente acaba deslegitimando ou tornando o Congresso Nacional uma figura secundária ou terciária dentro da arquitetura democrática brasileira. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção para esse desenvolvimento que, na verdade, excluiu o Congresso Nacional do debate central da estruturação da esfera pública brasileira. Professor, até antes, desculpe, Matheus, já vou até te passar a palavra, mas só para pegar um gancho aqui, é o Congresso que tem de decidir tudo mais. Aí quando a gente põe uma lente de aumento no Congresso, a gente vê um pouco de, não vou entrar nesse assunto. Mas isso é sensível. Não, acho que esse projeto de lei não convém. E aí muitas vezes a gente, enquanto população, fica achando, primeiro que tudo é pautado pelo dinheiro, porque você está falando sobre grandes empresas que têm muito dinheiro e tem uma galera que não quer mesmo entrar pisar em ovos nisso aí. E também porque tudo fica embasado a uma grande estruturação com o olhar eleitoral. Com o seu olhar conhecedor, o senhor que observa não só o Brasil, mas o mundo também, né? Como é que a gente consegue avançar nisso? Porque se o Congresso também não se movimenta, a gente corre para onde? Essa é uma pergunta difícil de ser respondida, de fato, pela forma como o debate brasileiro se estruturou dentro desse tema em específico. Mas a regulação brasileira, apesar de ter seguido um caminho não parlamentar, ela se baseou em alguns pontos no Digital Services Act, que é a regulação europeia sobre o tema, que passou por todos os âmbitos deliberativos da União Europeia e foi sancionado e já está em vigor. A discussão na Europa começou em 2017 na Alemanha, com uma lei, não uma decisão da Corte Constitucional Alemã. Então, aqui no Brasil, a gente trouxe algumas características do DSA e muitas outras não. Mas um ponto positivo, a regulação ali dos decretos, ela foca em categorias específicas de conteúdo, e são 8. Então, a gente tem conteúdo ligado a terrorismo, a incitação à automutilação, discriminação, crimes contra as mulheres, que é muito importante, crimes sexuais contra menores, tráfico de pessoas. E o que eu acho aqui que seria âmbito para uma margem de discricionariedade interpretativa é a categoria atos antidemocráticos. Aqui sim, a gente não tem um conceito muito aberto, a gente não tem uma capacidade de delimitar de forma concreta o que seria. Então, ela é muito larga e dá uma margem muito grande para poder decisório no caso concreto.